um movimento crescente no país, mas com taxas ainda pouco expressivas. Dos trabalhadores com mais de 16 anos, apenas 19,1% dos homens e 16,9% das mulheres são sindicalizados. O lugar do Brasil com a menor taxa de sindicalização é a região amazônica, berço da líder sindical Maria Ivete, que desde 2008 vive sob proteção policial. Ela faz parte da lista das lideranças marcadas para morrer no norte do país. Em 2005, recebi aqui dentro da sede do sindicato, fazendeiro já com pistoleiro. Em 4 dias depois, mandou queimar 20 casas, só de uma vez. Então, para mim, foi um dia que eu tive... Não tem explicação. Eu fiquei num estado de choque, muito arrasada, muito abalada, porque é um momento que você não sabe... Será que eu fiz bem? Enquanto que eu queria defender o direito, foram lá e queimaram, tiraram a vida deles nesse momento, o chão deles. Eu olho Maria do Espírito Santo, Zé Cláudio, pertinho de mim, pertinho de tudo. E os outros companheiros que se foram dessa forma tão bárbara, agora muito recente. No Pará, esse ano 2011, 6 assassinatos de lideranças. Extrativistas, camponesas, rurais, trabalhadores, lideranças decentes. Para enfrentar todos esses fatores que ameaçam a dignidade no mundo do trabalho, o Brasil vem construindo, desde 2006, uma agenda de trabalho decente. No caso do Brasil, além da Agenda Nacional de Trabalho Decente, que existe desde 2006, e do Programa Nacional de Emprego e Trabalho Decente, que existe desde 2010, também foram estão sendo construídas experiências de agendas estaduais e municipais de trabalho decente. Isso é uma coisa muito importante, é uma experiência que foi pioneira no Brasil, que o Brasil desenvolveu em primeiro lugar e que passou a ser referência para outros países, porque ela significa um aprofundamento desse compromisso nacional com o trabalho decente. Através desse compromisso, é possível identificar exatamente quais são os principais problemas que se vive num determinado país, cidade, região, em relação ao trabalho decente, e identificar também de forma conjunta, de forma dialogada, quais são os passos necessários para se avançar na superação desses problemas e na promoção desse trabalho decente para todos e todas. Uma caminhada que precisa ser feita em conjunto por trabalhadores, empregadores, governos e organizações da sociedade civil. Juntos, eles podem tecer um cenário em que mais e melhores empregos sejam criados, com proteção e seguridade social, igualdade de condições e oportunidades e respeito aos direitos fundamentais do trabalho. Nós queremos trabalho decente para todos os brasileiros e brasileiras. Agora, nos falta o entorno adequado. Nós temos deficiências enormes em termos já de instituições, não é? E principalmente na questão de infraestrutura econômica e social. Não quer dizer que nós abandonemos a meta, o objetivo. Quer dizer que nós precisamos tomar consciência de que, para que as empresas possam gerar trabalho decente, elas precisam ter condições adequadas para isso. Temos que fazer essa política que nós estamos construindo na aplicação da Agenda Nacional do Trabalho Decente, de fazer chegar lá no chão, né? Lá onde realmente está necessitando. E como é que tu faz chegar isso? Bom, implementando políticas públicas de fato. Quando eu digo que nós temos que definir metas, né? Nós temos que definir prazos, que não adianta, define a meta, mas não define prazo, passa o governo, entra outro governo, diferente de outro partido, aquelas metas já foram, é outro governo, é outra política. Para essa tarefa, né, de garantir que esse esforço ele realmente leve a que o nosso país consiga ter uma política articulada enquanto política pública de promoção do emprego e trabalho decente, considerando a questão dos direitos, dos princípios fundamentais do trabalho, considerando a questão da proteção social, questões do trabalho e emprego, a questão de inserção da população trabalhadora no mercado de trabalho
e o diálogo social, o papel dos atores tripartites, isso se trata, na verdade, de um esforço que tem que ser compartilhado pelos principais atores do mundo do trabalho. Nesse sentido, é um desafio, enfim, para o governo brasileiro de tomar a iniciativa, de ser, digamos, o articulador dessa iniciativa, estimular o debate e que as propostas possam efetivamente surgir daqueles que são os verdadeiros, os atores reais, enfim, do mundo do trabalho, e que isso possa, portanto, na medida do possível, ser incorporado no processo do desenho e formulação de políticas públicas. Uma mudança que começa com o entendimento do que é trabalho decente. Um conceito ao mesmo tempo simples e tão complexo que precisa de muito esforço até adquirir um significado pleno. Todo trabalho para mim é decente, né? Desde que não tenha a ver com roubo. Você não é forçado a fazer nada. O trabalho é livre. É isso que é o trabalho decente que eu conheço, é isso. Decência para mim é isso. É você respeitar a si mesmo e respeitar, além de você, os direitos de igualdade, de cidadania, de muita coisa que são atribuições para que a gente viva num mundo melhor. Uma noção que, se entendida e aplicada em todas as suas dimensões, é capaz de reduzir a pobreza e promover o equilíbrio e a paz nas sociedades. O Brasil é um país tão grande, tão desigual, tão heterogêneo, né, com tantos problemas diferentes, mas também com tantas oportunidades, com tantas questões tão criativas e tão importantes que acontecem nas diversas regiões do país, que essas agendas estaduais e municipais, elas são capazes de aprender essa diversidade, capazes de aprender as situações diferenciadas que existem no norte do país, no sul, no centro-oeste, no nordeste, no sudeste, né? De aprender também as situações diferenciadas de homens, mulheres, população negra, os jovens, a população indígena, as pessoas idosas, os povos fronteiriços, os migrantes, toda essa realidade que compõe esse grande mosaico de problemas e possibilidades do trabalho decente, é muito importante. As agendas estaduais e municipais, elas são um fator que potencializa muito a percepção disso.